também está muito feliz com sua presença. E antes de começarmos, vamos fazer uma oração. Oremos. Querido Deus, amado Pai, estamos aqui, Senhor, nesse momento, dividir, Senhor, a tua palavra, falarmos sobre o teu amor, sobre a tua compaixão sobre cada um de nós. Nos ajuda a entender o que o Senhor preparou para cada um de nós através de mim e abençoe a cada irmão que está aqui e, Senhor, para derramar o teu Santo Espírito, para que a mensagem possa compreender. Em nome de Jesus. Amém. O tema do sermão de hoje é André, o discípulo que ninguém notava, mas o céu conhecia. André, o discípulo que ninguém notava, mas o céu conhecia. Eu nunca vi, não sei se já aconteceu aqui, um sermão sobre André. Ele realmente era um discípulo que ninguém nota. Eu já ouvi mencionar ele em algum sermão. Agora, um sermão sobre ele, eu nunca vi. Primeira vez, né? Mas como diz, é um discípulo que ninguém notava, mas o céu conhecia. Então, vamos saber o porquê. Primeiro, vamos entender quem era André. Vamos abrir a Bíblia em Marcos 1,16. Amém? Amém. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Aqui cita duas coisas sobre André. A primeira, que ele era irmão de Simão. 90% dos versos que fala sobre André fala que ele era irmão de Simão. Ou seja, ele não tinha identidade própria. Era igual falar assim, Ariadne ou esposa de Felipe. Ou Felipe é de Ariadne. André era do mesmo jeito. André era do mesmo jeito. André é irmão de Simão. Ou André é irmão de Pedro, né? Seu irmão também, né? Ele era pescador. Isso é a segunda coisa que fala no verso sobre André. Que ele era pescador. Ele não era famoso, não era eloquente. A Bíblia fala pouco sobre ele. Mas o pouco que se fala já diz muito. Vamos já ver o que fala sobre ele. Antes de Jesus, ele seguia João Batista. E foi um dos primeiros a reconhecer Jesus como Messias. Então, olha aí, né? O pouco que se fala já dizia muito. Que ele foi um dos primeiros a reconhecer Jesus como Messias. Vamos abrir agora em João. João 1, do 35 até o 42. Amém? Amém. Diz o seguinte: no dia seguinte, João estava ali novamente, com 2 discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiam Jesus. Voltando-se e vendo Jesus, os 2 o seguiam, perguntou-lhe: o que vocês querem? Ele respondeu: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado?
Respondeu ele: venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde. Viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos discípulos que tinha ouvido o que João dissera e que havia seguido ele. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, achamos o Cristo. E o levou a Jesus. Vamos parar aqui. 41 coisas, vamos ver só isso. Aqui notamos 3 coisas sobre André. A primeira, que André já era apaixonado por Jesus, por ouvir o que João Batista falava. Sabe quando a gente, não sei se você, eu acho que acredito que vocês já sentiram isso, de alguma mensagem tocar tanto, né, e você já conhece Jesus. É igual eu falar tão bem de Dalva para alguém, falar sempre, falar muitas vezes, e essa pessoa já chega aqui sentindo que já conhece ela. Né? Foi igual com o André. Ele, quando João Batista falou, é o Cordeiro de Deus, ele já foi atrás de Jesus, que é a segunda coisa. Ele não perdeu tempo. A primeira, ele era apaixonado por Jesus antes de conhecê-lo. E a segunda, ele não perdeu tempo. Ele já o seguiu instantaneamente. Já foi procurar ficar perto de Jesus. E a terceira coisa foi que ele foi e contou para o primeiro que ele encontrou. Antes eu pensava que ele procurou o irmão. Mas aqui no verso, não diz isso. Verso 41, se eu não me engano. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. E lhe disse: achamos o Messias. Então ele ficou tão feliz por ter encontrado Jesus, que ele saiu contando. E o primeiro que ele encontrou foi seu irmão. E Jesus, quem encontra Jesus verdadeiramente, não quer guardar para si. Quer contar do amor de Jesus para todas as pessoas. Amém. E esse deve ser o que nós devemos fazer também, né? Todos os dias. E sabe por que André fez isso? Porque ele tinha um coração que compartilha. Ele queria espalhar as boas novas. Ele entendeu o amor de Jesus e queria contar para as pessoas. E eu imagino a empolgação que ele contou, a alegria que ele contou, né? Porque falar de Jesus é uma alegria. É gratificante. Ele disse: achamos o Messias. Ele não guardou para si. É como se fosse uma coisa que tivesse guardado há muito tempo no nosso peito e a gente soltasse assim com muita alegria. É uma coisa que não tem explicação. E André, como foi trabalhar? Ele foi trabalhado de uma maneira ali nos bastidores. O trabalho dele foi nos bastidores. André era um homem tímido. Ele não era como seu irmão. O irmão dele, como Pedro, né? Ele era gostava de multidões, de aparecer. André era quieto, era discreto. André ele não pregou no Pentecostes. André ele não andou sobre o mar. Ele não escreveu cartas. Mas ele sempre estava por perto, ligando pessoas a Jesus. Amém. Foi ele quem apresentou o menino dos pães e peixes. Vamos ver na Bíblia. João 6, do 5 a 9. Vou falar aqui 2 versos. Vocês podem, 2 pessoas para ler, pode ser? Uma vai ler esse João 6, de 5 a 9. E a outra, João 12, do 20 a 22. Quem vai ler o primeiro? Eu leio. Pronto. Pode ler. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu:
Nem mesmo 200 denários de pão seria suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Muito obrigada. Quando Jesus estava ali, falando para uma multidão de pessoas, e as pessoas sentiram fome. A gente estava ali muito tempo ouvindo Jesus e ninguém ia embora. Era tão bom estar ali aos pés de Jesus ouvindo o que ele tinha que falar, as boas novas, que ninguém ia embora. Aí Jesus ficou preocupado, alimentar toda aquela multidão. Felipe, ele viu quantidade. 200 denários era como se fosse meio ano de salário. Meio ano de salário, é muita coisa. Se a gente fosse juntar o meio ano de salário que a gente tem, era uma quantia muito boa, Então, quer dizer que tinha muita gente. Que meio ano de salário não daria para comprar pão suficiente para aquelas pessoas. Ele viu a quantidade. André, mesmo ele perguntando no final o que é isso para tanta gente, mas ele levou um menino com 5 pães e 2 peixes. Ele levou, mesmo sabendo que era pouco. Então eu acredito que ele confiou no poder de Jesus, o que ele poderia fazer com esses 5 pães e 2 peixes. Primeiro, André era muito bem informado, Para uma multidão de 5 mil pessoas, você saber quem é que tem comida. Pois Ele era é, muito bem informado. Ele era minha aliada, por trás, por fora, Só olhando. só conquistando, conversando e fazendo. Pois é, ele tinha esse poder com as pessoas. Agora vamos ver o outro verso, que é João 12, do 20 a 22. Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns deles. Estes se dirigiam a Filipe, que era de Betsaída, da Galiléia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. Então Jesus dirigiu a ele dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Ou seja, aquele homem, o Filipe, não teve coragem de levar os dois. Felipe e André de novo. toda a vida de Deus era uma dupla missionária. Filipe não teve coragem de levar os gregos até Jesus. Ele ficou receoso. Ele foi atrás de Jesus. Porque tinha um preconceito, Os gregos. Que só o Os povo, judeus, só os judeus que tinha o direito à salvação, direito ao Messias. André fazia um ego. Isso. Ele via Aí longe. Felipe ainda ficou assim meio com Cismado. preconceito, cismado. Aí ele chegou para André, Aí ele falou e os dois levaram os gregos a Mas Jesus. tem uns gregos aí querendo falar com Jesus. E aí? E aí? Leva ou não leva? O que a gente faz com esses gregos? Eles querem porque querem ver Jesus. Rapaz, não tenho coragem de levar, não. Tu tem? Eu não tenho, não. Aí André disse: manda pra mim. Eu levo ele lá. Aí, traduzindo aí na linguagem de hoje. A tradução da linguagem de hoje é comigo. Então André, ele era corajoso. Ele era um homem de coragem. E ele sabia que o trabalho dele era ali nos bastidores. E ele não se incomodava em ocupar um lugar secundário. Ele sabia que seu irmão, ele tinha uma personalidade dominante. Que ele tinha uma personalidade forte. E que por isso, no Evangelho, ele ia desempenhar um papel importante. Só que mesmo assim, ele não teve ciúme, ele não teve inveja, ele não quis ser maior, ele não pensou em status, ele pensou na missão. E a missão ia ser completa. Ele fazendo de um jeito, nos bastidores, e o irmão fazendo do outro jeito, da maneira mais grandiosa. E isso mostra que André, apesar de novo, ele era maduro. Ele sabia o seu lugar, ele era consciente do papel que ele ia desempenhar. Ele interpretava corretamente a sua personalidade e ocupava espaço que lhe cabia. Ele não queria
ser mais, não queria nomes. Ele percebeu que tinha habilidades de relacionamento interpessoal entre as pessoas. Aí ele chegava aqui, falava de Deus aqui com uma pessoa, chegava aqui, falava de Deus, e isso ia conquistando as pessoas para Jesus. Não sendo protagonista, mas colocando Jesus como protagonista. Com o seu talento de se misturar com as pessoas, ele levou o Evangelho a outros que não eram israelitas, tornando-se o primeiro missionário cristão internacional. Olha aí, André. Então, ele foi pregar também depois em outros lugares. E ele foi muito longe. Ele foi um improvável que ligava pontes. André não era o centro das cenas, mas era um instrumento, a ponte entre o perdido e o Salvador. Não buscava aplausos, ele buscava almas. Deus usou no anonimato e isso foi poderoso. Essa foi a missão de André. E continua sendo a minha missão. Continua sendo a nossa missão. E de todo aquele que ama Jesus de uma maneira tão grande que não consegue guardar para si. Isso é o amor de Jesus na prática em nossas vidas. Quem diz que ama Jesus e guarda para si o que sabe, isso não é amor. Quando a gente ama, esse amor vai transbordar. Esse amor vai multiplicar e vai durar outras almas, e essas almas com outras almas, e a multiplicação vai ser grande. A lotação para o céu, como dava a palavra, vou falar. Nunca esqueci essa frase para mim. Vamos fazer uma lotação para o céu. A tradição diz que André pregou até em lugares distantes, como a Grécia. E André, ele foi até o momento de sua morte muito fiel. Amém. Ele morreu em uma forma de X, porque ele se crucificado em forma de X, porque ele não considerava digno de morrer como Jesus. Isso sim, né? É um amor muito grande. O irmão dele que disse que podia crucificar de cabeça para baixo, porque Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e ele foi crucificado em forma de X, porque nenhum se achava digno de morrer igual a Jesus. Ele era desconhecido para muitos, mas inesquecível para o céu. Amém. E esse é o meu desejo. E esse tem que ser o desejo de todos nós. Ser inesquecível para o céu, né? Para Jesus. Agora, será que nós estamos sendo inesquecível para o céu? Nem todo mundo vai pregar para multidões, mas todo mundo pode levar alguém, pode levar uma pessoa. Você não pode estar, nem sempre pode estar no palco, mas pode ser a ponte que muda destinos eternos. Amém. Assim como André sabia qual era a sua missão, ele sabia o que ele tinha que fazer e levou muitos aos pés de Jesus do jeito dele, no anonimato, discreto. Mas ele cumpriu sua missão com louvor. Esse também é a nossa missão. Não se importe em ser um André. Não queira palcos, não queira elogios. Queira apenas fazer o trabalho de Deus, né? A gente tem que se importar em não fazer o trabalho. Se você é como Pedro, louvado seja Deus. Amém. Mas se você é como André, louvado seja Deus também. Amém. Não se entristeça e não menospreze o trabalho de André, porque ele pode fazer muito. A nossa missão é buscar, resgatar, amar, acolher, falar e viver. Ser espelho, testemunhar. Essa é a nossa missão. Amém. E essa música
cantaram agora. E se você deseja colocar essa missão em suas vidas, pregar para as pessoas, onde quer que você vá, vamos nos colocar em pé e cantar essa música com fervor. Agora alguém que sabe dar uma voz mais... Deixado por Cristo Jesus, refletindo o caráter e atributos do Pai, o amor e a alegria, a esperança por vir, buscar, resgatar, amar, acolher, essa é a nossa missão. Falar e viver, ser espelho, testemunhar, essa é a nossa missão. Amém. As trevas insistem em nos atingir, mas a luz da bendita esperança é maior. Discípulos somos de um Pai poderoso que pode o mundo inteiro abraçar, buscar, resgatar, amar, acolher, essa é a nossa missão. Falar e viver, ser espelho, testemunhar, essa é a nossa missão. Ide, essa é a nossa missão. Ide, essa é a nossa missão. Ide, essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Buscar, resgatar, amar, acolher, essa é a nossa missão. Falar e viver, ser espelho, testemunhar, essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Querido Deus, amado Pai, estamos aqui, Senhor, primeiramente para te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Deus. E em troca, Senhor, não tenho como devolver, Senhor, esse amor, mas o nosso trabalho é o ID, é a nossa missão. Aquele, Senhor, que não sente o desejo de estar, Senhor, na missão, eu oro, Senhor, para que venha colocar mais amor na vida dessa pessoa. Amém, Senhor. Porque depois do teu amor, depois que o Senhor fez em nossas vidas, não há outra coisa que nós devemos fazer a não ser espalhar esse amor. Verdade. Nos abençoe, nos enche com teu Santo Espírito, em nome do amor de Jesus. Amém.